Senta direito, menina, cruza as pernas, tira a mão daí. Seja uma menina decente, homem não gosta de mulher rodada. Se continuar assim, vai ficar sem marido. Mulher só precisa de brinquedinhos sexuais quando tá solteira. Quando tem homem, precisa se satisfazer só com ele. Uma geração que cresceu vendo nas bancas revistas femininas intituladas Técnicas infalíveis para deixá-lo louco, como matá-lo de prazer, e nunca uma nota de rodapé que seja sobre como saber se eu estou sentindo prazer, como saber se ele se preocupa com o meu prazer. Essa e tantas outras frases e violências foram e são presentes na vida de tantas mulheres. Então hoje nós decidimos fazer um manifesto pelo nosso prazer. E para bater esse papo, a gente está com essa maravilhosa Chan Ravelli. Fala pra gente quem você é, Chan, pra quem ainda não te conhece, que não sei como, tá perdendo, tá né? Fazendo não o quê? Tá sem internet. Que delícia, muito obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui com vocês, falando desse assunto que é tão caro pra mim, que é sexualidade e prazer feminino. Bom, eu sou a Chan Ravelli, sou comunicadora, sou terapeuta por formação, sou graduada em musicoterapia, sim, existe. E sou especializada em comportamento e inteligência emocional. E aí, dentro dessas duas vertentes, eu faço um monte de coisas, né? Sou apresentadora de TV, tenho um canal no YouTube também, trabalho nas minhas redes sociais, falando sobre apoio emocional, falando sobre família e falando sobre beleza, que eu adoro. Enfim, faço um monte de coisa. Inclusive. Inclusive, crio 3 crianças maravilhosas. Meu Deus, gente. Já é maravilhosa, é isso. Shen, a gente tem aqui no podcast Duas Natálias, como premissa, um espaço pra gente ter conversas que são desconfortáveis num ambiente confortável. Então, qual é a nossa ideia? É a gente falar de um jeito que temas desconfortáveis para as mulheres no geral a gente consiga acolher. Por que sexo é um tema desconfortável? Menina, ainda é, né? É. Ainda é. E me deixa também muito, muito incomodada isso. Eu fiz um curso sobre rodas terapêuticas, tal, no começo do ano, com uma grande amiga minha, que também é uma super sexóloga. Depois eu vou apresentar para vocês. Ela Por precisa favor. estar aqui. E uma das rodas era sobre isso, e um dos encontros era inteiro sobre isso. E as mulheres estavam extremamente desconfortáveis de falar sobre isso. Mesmo num âmbito de terapeutas, mesmo num ambiente ali onde a gente tinha pessoas que não são leigas de si, era muito difícil falar sobre sexualidade, sobre prazer, partindo delas mesmas e não do outro, né? Essa introdução que a Natália fez eu achei super pertinente, porque a sexualidade feminina ainda parte muito do outro. E você falou sobre as revistinhas dos anos 90, que foi quando eu cresci, né? Dos anos 90, 2000, dos anos 2000, que vinha como deixar o seu homem louco. Mas ainda hoje eu fico impactada com a quantidade de perfis que eu vejo, tipo, a sentada grega, sei lá. Meu Deus! Para capturar o seu homem. Mana, não, mas peraí, vai te dar prazer isso? Vai ser legal pra você? Vai ser bacana a sentada grega? Vamos investir, então, nessa sentada aí, se for legal pra você. Não. E até isso, né? É muito fácil para os homens gostarem tanto de sexo quando o mundo tá à disposição de satisfazê-los e ser sobre o prazer deles, né? Sim, total. É, porque a sexualidade da mulher, ela parte muito de um lugar de julgamento, né? A gente até hoje, acho que tem crescido os diálogos sobre a sexualidade, sobre o prazer feminino, ainda bem, mas é como você falou, né? A gente ainda vê muito num lugar, mesmo na internet, de como deixar ele louco, o que você pode fazer para agradar esse homem, ou muito sexo num lugar de serviço, né? Mas muito pouco esse contato, assim, a gente vê muito pouco as mulheres sendo incentivadas a, vamos conhecer seu corpo, né? Vamos se olhar, vamos entender. As mulheres não sabem, muitas vezes, nem quando tá bom e quando não tá. Porque a gente não tem referência, né, do que é bom e o que não é. Sim, sim. E a gente já fez até uma live, né, Natália, falando sobre o sucesso desses filmes soft porns, assim, que, na verdade, está sinalizando essa necessidade das mulheres de ter esse contato maior com o prazer. Mas sabe que agora você falando isso, sobre o quanto a gente é educado, né, para ter essa culpa e esse olhar de punição sobre o próprio corpo e o próprio prazer, é muito difícil quebrar isso. É muito complicado, assim. Eu sou mãe de 2 meninas, uma pré-adolescente de 12 anos e um bebê de 1 ano e meio, assim. E a minha filha, agora, ela se entendeu como uma criança lésbica. No ano retrasado, ela se apaixonou por uma menina. E aí ela se entendeu como uma menina lésbica.
E eu não crio ela com esse tipo de culpa. Eu sempre procuro explicar muito para ela mesmo sobre sexualidade, óbvio, eu dou educação sexual para os meus filhos, acho que isso é fundamental. E mesmo assim, de vez em quando, como eu não recebi essa educação, a minha educação foi muito, muito tranquila, muito sem culpa. Eu tinha essa liberdade de conversar sobre sexo com a minha mãe, mas eu tive uma educação religiosa também, que me castrava em algumas coisas. E hoje, como eu não sigo a mesma coisa com a minha filha, me deixa num lugar de muita insegurança, sabia? Querendo saber como é que ela vai lidar com isso dentro das liberdades que ela tem. Então eu fico, ai meu Deus, será que vai dar certo? Fazendo terapia, porque no moral da história é isso, né? Exatamente. Vai acontecer. Eu fico, ai meu Deus, será que vai dar certo? Será que não é legal eu dar uma segurada aqui, não? Será que é bom eu deixar assim? Será que essa explicação foi bastante? E aí, a gente fica nesse lugar meio de impasse, sabe? Falando enquanto mãe e enquanto pessoas que não viveram isso, né? Então, acho que a gente vai demorar ainda uns 100 anos para poder dar uma quebrada nesse ciclo. E tem isso, né? A gente até ia te perguntar sobre isso, sobre a questão da educação sexual, né? Que é algo tão importante que é tão polêmico. Você fala na internet sobre educação sexual e a gente passou aí agora por um governo super, né, conservador, que falava absurdo, madeira de piroca. Da educação sexual. Então, a gente ficou muito marcado por isso, né? E a gente percebe, assim, o quanto que a educação sexual é importantíssima. Eu estava lendo ontem, relendo um texto do Freud, ele, acho que, eu não lembro o ano, mas acho que era 1907, ele estava falando sobre a importância, o Freud, que é um homem lá, europeu, da Alemanha. Então, assim, ele estava falando sobre a importância, né, da educação sexual na vida das crianças. Um homem, né, em 1907, já falando da importância, porque a psicanálise é toda pautada, né, nessa questão de como é importante que a gente tenha conhecimento da nossa sexualidade, do nosso corpo, quanto a repressão sexual impacta. E tem muitas coisas ali que são problemáticas, pensando na época, enfim, para a vida das mulheres, mas mesmo lá atrás, né, e hoje a gente ainda está debatendo o quanto que será que tem que fazer educação sexual na vida das crianças? Como assim, né? E aí, queria falar com você sobre isso, assim, justamente para além que a gente sabe que a educação sexual é muito importante para prevenir abusos sexuais, né? Para as crianças entenderem como podem e não podem tocar no corpo delas, para elas conhecerem o corpo. Acho que era bom fazer esse adendo, se você puder. O que é a educação sexual? Porque acho que as pessoas se perderam até nesse conceito de achar que você vai ensinar uma criança ou um jovem a como transar. Muita e educação sexual não é isso. Então, acho que o primeiro ponto, se você puder esclarecer também quando a gente fala de educação sexual, do que a gente está falando? Quando a gente fala de educação sexual, para começar, acho que é importante a gente falar que a gente fala sobre limites. Né? Você fala sobre limites, pertencimentos e concessões. Então, normalmente em educação sexual para adolescentes quando eles já estão numa fase sexualmente ativa, qual que é a primeira explicação? Né? Que na ciência, né, no que a gente convive enquanto sociedade hoje, existem basicamente 3 regras. O sexo tem que ser entre adultos, entre humanos e consensual. Ponto. Maravilhoso. De ter nessas 3 regras, aí eles vão partindo dos elementos que eles tenham em valores e tudo que as famílias. Mas esses 3 são básicos para conviver na sociedade que a gente vive. Ela precisa ser, o sexo precisa ser entre humanos, entre adultos e consensual. E com as crianças, ela parte mais do conhecimento do próprio corpo, dos limites que aquele corpo tem e até onde esse corpinho vai, até onde ele pode ser tocado ou não. É mais sobre de onde vêm as crianças, como é que funciona, coisas que eles vão estudar assim com 11 anos no sistema reprodutivo, mas eles já vão chegar lá cheio de questões, cheio de adendos, né? Então, por que não a gente trabalhar isso desde que eles já sentem ali aquele formigamento quando a menina, né, tá lá e senta de um jeito diferente da cadeia e sente uma coisa gostosa e fala, o que está acontecendo aqui? Por que não explicar, né? Que, olha, minha filha, você foi agraciada. Você tem um órgão aí que ele é feito para o seu prazer, né? Inclusive, se você for lá com o seu dedinho, se você apontar lá, você vai ver que você vai sentir e vai ficar gostosinho, né? Isso é uma coisa que só você pode fazer e você pode fazer sozinha no teu quarto e tudo, né? Mas, na verdade, assim, para os meus filhos, a gente partiu da educação sexual explicando que são, né, aquelas partes do corpo, nomeando de forma correta, porque, assim, a gente nem isso tem, né? Nem isso tem, não nomeando de forma correta, o que é vulva, o que é pênis, e partir daí.
E explicando que só as pessoas que podem tocar nessas partes são os adultos que têm autorização para poder fazer higiene. Enquanto eles não puderem fazer essa higiene sozinho ainda, depois nem a gente, né? Basta explicar, basta chegar lá. Por quê? Porque não tem necessidade, porque são partes íntimas, explicando a diferença entre partes íntimas, partes privadas e por aí vai. E o quanto que, além de tudo isso, também para as meninas, especialmente, né? Você estava falando de ter filhas meninas, para a gente saber sobre o nosso prazer, né? Porque a gente não é educada nesse lugar, assim. Sim. Então, é isso que você falou, né? As meninas, desde cedo, a gente não... Às vezes cresce sem saber nem o que é clitóris, né? Sem saber como é que sente prazer, né? A mulher chega na vida adulta sem nunca ter usado um vibrador, nada assim, né? O quanto isso ainda é muito complicado, assim. Então, para além, assim, o quanto que também educar sobre o nosso prazer, né? Como é que uma mulher sente prazer, como é que ela não sente. A gente não tem esse tipo de educação, né? Jade veio me questionar sobre essa questão do ser gostosinho quando toca alguma coisa ali no clítoris. Ela tinha uns 5, 6 anos, assim. O Rael já demorou um pouco mais. Ele veio agora com uns 8, 9... Ele está com 9 anos. Ele veio agora há pouco tempo falar, mas por que meu pipi fica duro quando eu vejo alguma coisa aqui, né? Quando eu vejo uma mulher rebolando. Aí é que ele veio me questionar sobre isso, assim. Mas... quem a gente vai deixar explicar isso para as nossas crianças? Né? Quem que a gente vai deixar falar sobre isso com eles? Porque a informação vai chegar, né? Vai chegar. Mas de que forma vai chegar? Não é legal a gente ter o controle de como essa informação vai chegar para eles e de que forma essa informação vai chegar para eles? Eu acho fundamental isso. Exatamente. E tanto no lugar da informação chegar com o viés do que a gente quer ensinar de valores e disso, né? De, isso aqui não pode tocar, não é outra pessoa. E quanto também da gente tentar descaracterizar um pouco essa culpa cristã em relação ao prazer, né? Da gente conseguir olhar para a criança, para o adolescente, que eles tenham a propriedade do próprio corpo. Eu acho que isso é uma coisa muito bonita que a gente está vendo. É claro que dentro de alguns recortes e etc., mas a gente está vendo... Eu tô sentindo, assim, pelo menos baseado nada empírico, baseado nas minhas convivências, que as crianças e os adolescentes estão muito mais livres. Eu tô sentindo, assim, você falar da sua filha com 12 anos, ter essa liberdade de poder ter essa conversa, me parece que eles estão muito mais livres sim, e por que isso é uma questão? Tá bonito de ver. Não tá bonito de ver tem esse sentido movimento. também. Só pra situar aqui a audiência de vocês, eu sou uma mulher preta, sou casada com um homem preto, tá? E eu tenho 3 filhos pretos também. Então, a gente já fala de um lugar um pouco mais complexo e que a gente vai demorar um pouco mais para romper, porque o corpo da mulher negra, ele historicamente não é dela, né? Ele historicamente é feito para dar prazer para o outro. Então, se para as mulheres brancas isso já é uma questão, para a mulher negra se colocar nesse lugar, se devolver, aliás, para esse lugar, é algo muito complexo ainda, né? Eu acredito que seja algo muito complexo, mas algo um pouco mais simples para a gente, porque a nossa vivência ancestral, ela não vem da culpa cristã, né? Ela não vem de todas essas couraças europeias que as mulheres brancas carregam muito mais para a gente. Então, a nossa cultura ancestral é do rebolar. Isso é muito natural quando você vai numa quebrada ou quando você vai na África, você vê crianças muito pequenas, já com quadril muito solto e sem pudor nenhum de rebolar, porque aquilo é muito brincadeira, aquele soltar de quadril. E falar sobre sexualidade, sobre prazer, em muitos lugares, em muitas culturas de África, também não é uma questão. Então, é mais um redescobrimento, é mais um resgate pra gente, né? Mais uma vantagem para nós. Mas que tem que ter uma busca muito mais intensa, né? Tem uma busca muito mais de se reconectar mesmo, né? Essas origens, essas raízes. Sim, a gente até ia te perguntar sobre isso também, né? Como, quando a gente fala das mulheres negras, existe um lugar de objetificação muito maior, né? Total. Especialmente dos homens brancos, dos homens... Então, como você percebe isso, assim, né? Quando a gente fala de sexualidade, muitas vezes a gente parte de uma fala só de como são as vivências das mulheres brancas, né? E não fala das vivências das mulheres negras. Então,
como que a gente percebe isso, e se você percebe que se a indústria pornográfica, né, a gente estava até falando do soft porn, atua também nesse lugar, assim, porque a gente já sabe que a indústria pornográfica atua não pro prazer da mulher, né, pelo contrário. Atua para um prazer masculino, para uma sexualidade violenta, né, então ela atua pra, na verdade, ninguém sentir prazer, né, fica toda uma fantasia violenta ali, e no final das contas ninguém goza, né, fica todo mundo mal. Exatamente. Mas como você percebe essa atuação, né, da indústria pornográfica, dessa questão da sexualidade, também como isso atravessa as mulheres negras? Gente, eu não sou muito capaz de opinar sobre a indústria pornográfica, porque eu acho que é tão complexo isso. A gente também é tão reprimido, sabe? Que, de repente, aquela mulher que tá lá, tal, com a libido baixa, de repente pega, dá uma assistidinha, ela até se anima. Eu acho bacana, assim. E, de repente, ela ficar se culpando porque aquilo, sabe, não tá de acordo com os valores. Ou mesmo as mulheres feministas se culpam porque aquilo, de repente, foi feito de uma forma não agradável. Então, é tão complicado, eu acho tão complexo, que eu posso dizer que hoje, a gente tem diretoras bacanas, pensando pornô de outras formas, né? Pensando pornô de outros jeitos. O ruim é que, normalmente, esses pornôs são pagos lá. Então, se de repente... Eu, às vezes, consigo me divertir naquele 1 minuto lá que elas disponibilizam de graça. Mas, de repente, se você precisa de um pouco mais, assim, normalmente esses pornôs, eles são pagos, mas são feitos muito pelo olhar feminino, assim, e com todas as mulheres voluntárias ali. Então, é um outro olhar sobre isso, sobre essa indústria. Eu acho bacana a gente até pesquisar, e depois eu posso até mandar para vocês algumas coisas sobre isso. Ótimo. Mas é muito complicado para mim. E aquilo, né? Você eu conheço algumas mulheres pretas que estão nessa indústria. Na pandemia, eu comecei a fazer umas lives com meu marido no meu Instagram, onde a gente conversava sobre sexualidade. Ele é um mixologista ótimo, então ele fazia bons drinks, a gente misturava drinks, falava sobre sexo, era uma delícia. Legal. Recebia todos lá. E ainda hoje, toda sexta-feira, a gente coloca um confessionário lá para poder conversar sobre sexo, né? E aí, durante essas lives, eu conheci algumas mulheres que trabalham na indústria pornô e que estão ganhando dinheiro lá, dentro dos seus RedTubes, com seus Xvideos e com as suas coisas. Mulheres pretas que estão lá ganhando dinheiro e fazendo disso o seu modo de vida. Então, é muito complicado. É muito difícil para mim opinar sobre, falar, eu gosto, eu sou a favor, eu acho super legal. Mas acho que nem nesse lugar, não né? acho legal. Eu acho que... não sei também. Sim. Acho que não... É bem isso, acho que Vão não ter muitas camadas pra Sim. gente conseguir. É muita camada pra gente E acho que nem conseguir. nesse lugar, assim, né, da gente. Porque, de fato, é julgamento, complicado né? a gente colocar, né, cada um tem a sua visão, o seu estudo sobre, mas como as mulheres são colocadas pelo olhar masculino ali, né, com o lugar da objetificação, né, como que as mulheres, pelo olhar masculino, né, com esse lugar da satisfação, da fantasia masculina, são colocadas nesse lugar de objetificação. Pensando nesse pornô de massa, né? Nesse pornô que vai pra galera, aquele momento que você abre a página bem masculinão. O que aparece? E é justamente isso. Você vê corpos brancos completamente depilados, aquele peito, né? Redondo e retocável, de silicone, maravilhoso. Aquela vagina que é isso, né? Pequenininha, toda rosinha, sem um pelo ali naquele corpo feminino, que também já leva a gente aí a pensar como é que é a relação desses homens com mulheres adultas, né? Que tem pelo, que tem ali um peito que vai cair, né? Então, assim, é muito complexo quando a gente abre ali aquela primeira página, assim. Eu fico até um pouco apavorada. Esse outro dia, Paulo estava comentando comigo que ele foi fazer uma busca de não sei o que lá para a lição da Jade e colocou pai e filha no Google. Só pai e filha. Meu Deus. Nossa senhora. Já adivinham o que apareceu, né? Desesperador. E ele, gente, quando você coloca mãe e filho, aparecem coisas completamente diferentes na busca, né? E quando você coloca pai e filho, por que aparece isso? Meu Deus. Bom, quer que eu te conte como os algoritmos funcionam? É muito triste, cara. Mas a gente falando dessas camadas e desses pontos, assim. Essa semana eu vi um vídeo que eu fiquei bem assustada, de uma blogueira muito famosa, que ela participou de um podcast com o marido. E aí eles estavam conversando lá no podcast e chegou um dado momento que ele fala assim, eu até falei pra ela que eu ia numa casa de massagem porque ela tá sempre grávida. E aí eu fiquei pensando como que isso foi normalizado dentro dele se sentir confortável de expor a mulher e falar isso dentro de um podcast. Então,
essas camadas faz a gente perceber como a ideia do sexo e do prazer, ela é toda voltada pro masculino. Porque a mulher tá grávida dele. Entende? Exatamente. Sempre grávida. Desceu. Sempre grávida, né? Porque desceu, né? Que pôs esse filho na barriga dela, né? Ai, e assim, são dois. Ela tá na segunda gestação. E aí, ela tá sempre grávida. Eu fiquei pensando, será que ele nunca soube que uma gravidez dura 9 meses? Não, será que essa informação. E como ele se sente naturalizado? Então, quando a gente pensa que toda a estrutura é feita pro prazer do homem, ele se sente muito confortável em falar isso. Lugar, né? Muito. Esses dias até eu postei que teve, não sei se vocês viram, teve um cara que postou lá no Twitter, finado Twitter, né? Agora, sei lá, X. Eu vou continuar falando Twitter. Eu falo Twitter. Eu vou falar Twitter. Eu sou cringe. Elon Musk que lute. Ele Né? Tá nem aí. Ele postou uma planilha, não sei se vocês viram esse post. E aí ele ficava colocando lá, que ele colocou no Excel a mulher, o sexo com a mulher dele. Então, todos os dias do mês, ele colocou as desculpas Nossa, eu vi que ela deu isso. pra não se relacionar. E tava lá, um dia, tava cansada, não sei o quê, dor de cabeça, limpeza interior, que depois o pessoal ficou discutindo, sabe que é menstruação? E ele colocou limpeza interior. Eu achei, pela quantidade de dias pareceu, mas não posso dizer, né? Então, assim, Brasil, várias isso? coisas. Sim, E ele postou, o cara que fez, ele postou. E aí, assim, o quanto que... E aí eu fiz um post sobre isso, e aí vários tipos de comentário, né? Que eu fiz justamente falando do quanto que a gente, primeiro, os homens ainda entendem que o sexo é um direito deles, né? Então, você tá casado, a gente ainda tem essa cultura de que a mulher deve ali o sexo. Então, a gente ainda tem essa cultura que é uma cultura do estupro marital, na verdade, né? E também o quanto que as pessoas vão comentando coisas assim, do tipo, mas também, né? Aí ele vai procurar outra. Porque também um mês, assim... Você não fica pensando assim, por que esse cara, não sei qual é a história, né? Gente. Mas assim, ao invés. Então, expondo. Extremamente confortável em fazer isso, né? Porque ele sabe que ele vai ser apoiado por um monte de homens que estão ali também. Exatamente, assim, nem só falando desse caso, mas de uma maneira geral. Por que ao invés de fazer uma planilha, o cara não vai e conversa, né? Entende, busca entender. Nossa, será que ela tá satisfeita sexualmente? Mas os caras ainda não têm essa cultura de se olhar e se questionar sobre se eles dão prazer. Eles não estão nem aí. Se ela tá buscando fora. Entendeu? Porque, ele bem, talvez você não seja bom de cama, e talvez ela esteja buscando mas prazer isso nem fora. tem Eu acho que é a opção né? mais válida essa, inclusive, né? Gente. Essa questão que você falou, Nath, da mulher grávida, assim, a sexualidade para as mulheres grávidas e para as mulheres puérperas é uma questão muito complexa também. Porque, primeiro, mulher grávida transa, né? Pode transar, tranquilo, a não ser que ela tenha, claro, alguma orientação médica para não transar. Ela pode transar. Pode super transar até o final, inclusive faz muito bem. A não ser que ela não queira também, né? Porque tem gestações, eu passei a minha última gestação, minha libido foi pro pé. Foi o ano que eu menos transei desde que eu comecei a ter vida sexual ativa, assim. Eu não queria mesmo nada. E a questão também da mulher puérpera, depois que você tem a criança, normalmente tem aquela coisa dos médicos falarem, 40 dias, por favor, ginecologistas, não falem. Não falem, Isso não é um comentem. mito, né? É um mito. O puerpério termina quando a mulher fala que ele termina. Ele não termina em 40 dias. É muito difícil terminar em 40 dias, aliás. O meu puerpério mais curto demorou 9 meses para acabar, sabe? Transei nesse meio tempo? Transei, foi super legal. Mas você tem ali os hormônios todos ainda muito loucos dentro do seu corpo. Assim, você tem ali, a mulher está completamente aberta. Então, ela vai transar a partir do momento que ela quer. Que ela sente vontade, que ela se sente confortável para isso. E aquilo, né? E vai a questão, os homens estão preparados para isso? Eles estão preparados para esse cuidado? Eles são ensinados a isso? Eles são ensinados a esperar? Eles são ensinados a aguardar? Né? Então, é muito complicado essa questão da mulher grávida, né? E a partir disso também, né? Os homens... O homem mesmo, o homem casado que se sente responsável e dono do corpo da mulher, né? Mesmo ele não sendo casado, ele já se sente muito dono do corpo da mulher, né? Trata aquele corpo como um objeto para o prazer dele, como posse dele, quando ele namora ou quando ele está com essa mulher. E a partir daí a gente tem um monte de questões, né? Os caras que gozam muito rápido, que não estão nem aí. Você tem uma sociedade 95% de homens que se acham muito bons de cama e 93% de mulheres que nunca gozaram.
Cadê essa A conta não tá fechando. Não sei. Estão transando com quem? Aí nesse negócio, né? Então, assim, é uma falta de conversa mesmo, como você falou, né? Uma falta de assunto, de falar sobre sexo. E não de falar sobre sexo no... qual que é a sua posição preferida? Exatamente. Onde é que você mais gosta? Não, mas como é que você se sente confortável? O que é legal você fazer? O que te dá tesão fora da cama, assim? Como que é o cara que você gosta, tal? Mas eles não estão preparados para essa conversa. Porque a gente tem toda uma educação, como a gente falou, né? Que a gente vai aprendendo nas revistas sobre como dar prazer pra eles. Então, a mulher, ela tá desde a adolescência preocupada com isso o tempo todo, pensando. E os homens entendem que é só ele estar ali, acabou, fiz aqui, né? Tchau, viro, durmo. E assim, como assim, né? Mas acho que um assunto também que é interessante nesse aspecto, que é uma coisa que você fala muito bem, como você já trouxe na sua página, né? Você e seu marido, sobre a questão da sexualidade, são várias queixas de mulheres que eu percebo muito, recebo, né? Não sei se você deve escutar também, vocês, sobre como com o decorrer do tempo das relações longas, muitas vezes a libido vai diminuindo, vai caindo numa rotina, e aí com filhos, como você trouxe, né? Pós a maternidade, com filhos, então... O envelhecimento, que tem a questão das mulheres na menopausa também, né? Então, assim, muita coisa vai mudando. E mesmo se não tem filhos, a própria rotina, o próprio Capitalismo correr da suga o nosso prazer. o cansaço, né? Adorei. Então, falar um pouco sobre isso, porque eu percebo que muitos casais, às vezes, colocam também, e não é questão de certo e errado, né? Mas o sexo fica num lugar muito de obrigação e de agenda, como isso, assim. Como as mulheres, principalmente, se sentem nesse lugar dentro do casamento, de dever, não, então faz 3 dias, eu preciso. Eu Precisa preciso ser dar uma pra vez. ele. Não, essa semana eu não dei ainda, vou ter que dar. Saco, vai que ser merda, vou ter que hoje, dar. né? E o quanto isso é até tão triste, né? Muito. E até violento para as mulheres. E queria saber um pouco de você, assim, como que você vê essa questão do sexo numa relação longa, dentro de um casamento, com a questão dos filhos, essa questão da rotina, o que os casais podem fazer também, os casais que querem ali, né, ter uma vida sexual mais interessante numa relação longa. Ai, adoro isso. Escolheram um assunto que eu amo falar aqui. E eu vou falar sobre isso, vou te responder de um âmbito bem pessoal. Porque eu sou uma mulher casada há 15 anos. E, assim, depois que a gente teve, foi um período, né, como eu comentei com vocês, de 9 meses de gestação, onde a gente quase não transou. E depois comecei a amamentar, puerpério, tal, aquela loucura de adaptar a vida toda a 3 crianças, então aquela loucura toda. E a gente quase não estava transando. E assim, eu amo meu marido, eu acho ele super gostoso, sabe? E então não era uma questão de desejar. Então a gente viu que vem muito mais. Aí a gente tem essa facilidade de conversas e de conversas difíceis também. Acho que isso em relações é muito bom. E uma das coisas que a gente notou ao longo dessa conversa foi justamente isso que a Natália trouxe, assim, sobre o capitalismo, muitas vezes acabar com essas coisas, né? Porque a gente vai fazendo as coisas no automático porque eram 3 bocas abençoadas para comer. A gente tem que alimentar esse povo. A gente trabalha pra caramba. São 2 empresas na casa, são, 3 planos de saúde, 3 escolas, 3 coisas. É muita coisa. Então, os casais de hoje em dia, mesmo quando a gente tem um tempo já de relação, a gente se vê muito nessas obrigações, né? De lidar com o dia a dia disso. E, de repente, você tá lá completamente ofuscada por aquelas coisas. E quando você vai conversar, é para resolver um monte de assuntos práticos. Porque até as pessoas que estão namorando ou que estão casando agora, não se enganem, viu, gente? Não se enganem. Casamento é tomar decisão. Todo dia. Muito mais do que amorzinho, muito mais do que romance. É a capacidade que você tem de conviver com uma pessoa junto e tomar decisão. E lidar com enquanto você lida com todos os defeitos do outro. Então, é muito mais sobre isso do que sobre qualquer coisa. E aí, o que a gente fez? A gente pensou em 1000 coisas. Ai, vamos numa casa de swing. Ai, vamos fazer isso. Vamos fazer aquilo. Vamos fazer não sei o quê. E até que a gente parou e falou, mano, quanto tempo que a gente não se olha? Quanto tempo que a gente não para e senta numa mesa e fala besteira e toma um chopp, que a gente ama fazer. Um date. Exatamente. Às vezes é isso, né? Quanto tempo que eu não me arrumo pra você, pra sair com você, cara? Quanto tempo que a gente não faz isso, sabe? E aí a gente estabeleceu uma regra. A gente fechou as agendas nas segundas-feiras. E agora, segunda-feira, lá em casa, é Happy Monday. Acabou. A gente vai transar? Não sei. Mas a gente vai ficar junto.
A gente vai conversar de outras coisas, a gente vai falar das crianças, vai falar do trabalho, vai falar de tudo isso, mas a gente também vai falar da gente, a gente vai beijar na boca, a gente vai sair para um restaurante, a gente vai fazer alguma coisa legal, e ótimo que dá pra gente fazer isso. Mas a dica que eu dou, eu acho que é muito importante a gente para estabelecer as relações, sabe? Muitas vezes você não precisa de nada, você só precisa de tempo. E Eu ia tempo falar no mundo disso. que a gente vive é artigo de luxo. Super. Então, que seja um banho. Um banho de 5 minutos. Toda sexta-feira a gente vai tomar banho junto. Pronto. É isso. É o tempo que a gente tem e trabalhar com o que a gente tem agora. Porque também, ao mesmo tempo que a gente fala, né, que essas coisas acabam com a gente, que essa sociedade onde a gente tem que trabalhar, tem que produzir, precisa ganhar dinheiro, né? Tem que ser prático, a gente precisa mesmo. Sim. Então, é assim que a gente vive agora. Até a revolução é assim que a gente vai viver. Pois é o capitalismo ou barbárie e ninguém transa mais se não acabar o capitalismo. Então, assim, gente, vamos agilizar essa revolução aí. É isso. Não, você tava falando da planilha. Pelo bem do nosso prazer. Pelo bem do nosso prazer, vamos Lula agilizar. prometeu que todo mundo ia namorar. Cadê o Lula, você ministério? prometeu, Lula! E aí, Lula? E agora? Hã? Você tava falando dessa planilha, a primeira coisa que eu pensei é isso, né? Porque você tem 3 filhos, um relacionamento longo, e aí esse cara se sente validado em criar essa planilha, e a primeira coisa que ele deveria perguntar é, ela está muito cansada. E o que tá acontecendo nesse dia? Qual é a divisão? Você está fazendo, meu amigo? Como Sim. tá a divisão de cuidado, a divisão de tarefa? Como que tá rolando isso dentro da relação de vocês? Porque parece que, assim, fica tudo na conta da obrigação da mulher. Então, a mulher precisa estar bonita pro outro, arrumada pro outro, desejável pro outro, enfim, com a casa arrumada, comida em dia. E aí, né? Aí fica muito difícil a gente sentir prazer mesmo quando é tudo pro outro. Exatamente. Nossa, você falou uma coisa sensacional agora. Ela se arruma pro outro, ela arruma o cabelo dela pro outro, ela se cuida pro outro, ela vai estudar coisas pro outro pra satisfazer o outro e não sobra tempo dela olhar pra ela. Exatamente. Não sobra tempo dela estudar coisas que sejam pro próprio prazer. Não dá tempo dela abrir ali um vídeo no YouTube e falar, peraí, o que dá mais prazer pra mulher? Qual que é a posição que vai massagear o meu clítoris? Qual que é a posição que eu vou sentar e que vai pegar ali no meu ponto G? Qual que é a parte que eu mais gosto? Vou ver a resenha dos vibradores aqui, peraí. E já começa porque provavelmente vai ser banido esse conteúdo, né? Porque ainda tem a história do algoritmo, né? De não entregar. Conteúdo de prazer feminino? Jura? Na verdade, existem palavras que talvez até esse nosso vídeo também vá pro ban ali. Mentira! Porque tem palavras tipo sexualidade, prazer. Tem palavras que são complicadas dentro da internet. Então, é engraçado, né, que isso é só quando é um podcast. Porque pra galera aí da Deep Web, isso vai que vai. Vai que vai. Muita coisa aqui. Mas entre as pessoas da superfície da internet, das que entram no YouTube e vão pesquisar, existem um tanto de palavras que são banidas. E é muito curioso, né? Porque a gente precisa que as mulheres não tenham acesso ao prazer. Porque uma das amarras dentro do patriarcado e do capitalismo vai ser justamente isso. A gente minar as fontes de prazer da mulher. Ser dono do corpo da mulher, né? E ser dono do corpo da mulher inclui um monte de coisa. Inclui padrões estéticos que a gente precisa ter. E nosso prazer também. Eu acho que os homens morrem de medo, na verdade, né? Os homens como sistema, que as mulheres descubram o próprio prazer, porque a gente vai entender que a maior parte das mulheres está insatisfeita sexualmente. Peguei até uma pesquisa, né, que diz que 80% das mulheres investigadas, pesquisadas, fingiam orgasmo, né, e não estavam se sentindo satisfeitas sexualmente, porque senão não precisariam fingir orgasmos, né? E aí, o quanto que, quando a gente olha para tudo isso, então quando a gente senta, fala sobre prazer, fala sobre sexualidade feminina, coloca tudo em pauta, os homens se ofendem, isso é muito comum ainda hoje, de homens se ofenderem que as mulheres tenham vibradores. Por isso que eu coloquei isso na introdução, né? Porque os homens se ofendem. Como assim? Você não tem um relacionamento? Você não precisa de um vibrador? Eu não sou suficiente pra você? Vou te contar um negócio. Ai, nossa, você está me traindo. Tipo assim, umas coisas absurdas. Porque os homens, eles não querem se olhar, né? Então, quando a gente senta e todo mundo fala sobre isso, a gente coloca isso em perspectiva, eles vão ter que se colocar em perspectiva também. Exatamente. Né? E se educar sexualmente também. Porque, né? E olhar e falar, peraí, eu sei dar prazer pra uma mulher, eu sei olhar uma mulher, né? Eu sei entender quando ela tá se sentindo satisfeita ou não, eu só sei pensar no meu prazer. É só a gente e pensar, isso né, é uma Má? revolução lascada, Que as revistas masculinas, ao Total. mesmo tempo que a gente cresceu com as revistas femininas nos dando
testes de como dar prazer e afins, na mesma geração, as revistas masculinas eram a Playboy, eram as VIP, eram as revistas que eram conteúdo da mulher objetificada pro homem. Para o prazer Então, masculino, como total. esses homens foram introduzidos à vida sexual, né? Eles são introduzidos ali de a mulher é um objeto pra me dar prazer. Então, eu não preciso estudar educação sexual, eu não preciso pensar no corpo da mulher Exatamente. como um ser desejante, porque não é pra isso. E nenhuma vez falaram de consentimento também, né? Nessas revistas, assim. É algo que me deixa muito, muito impressionada até hoje, assim, em conteúdos pornográficos ou em relatos de outras mulheres, assim. De onde é que os homens tiraram que a gente gosta de violência na hora do sexo? Exatamente. Onde eles aprenderam isso? Onde estão ensinando para eles ainda que isso é legal, assim? Então, muitas vezes a gente pega para assistir aquele pornô da página da frente, lá dos coisas, não façam isso, tá? Porque é uma sessão de tortura aquilo ali, né? Que você fala, mano, essa mulher não tá feliz aí, não. Essa mulher não tá feliz. Mas não é o tá olhar do legal diretor isso pra masculino, ela, né? Sim. É o olhar do Isso masculino. não tá legal pra ela. E até o momento que essas mulheres consigam virar e falar, isso não tá legal, isso não tá bom, não é assim que tá gostoso. E a gente aprende que a gente tem que gostar disso, né? Porque senão você não sabe, senão você não consegue oferecer. Então, demora muito para as mulheres chegarem na vida adulta e se questionarem: será que eu gosto de violência no sexo? Ou eu aprendi pela pornografia, né? Ou eu aprendi pelo olhar masculino que eu tinha que gostar? É muito complicado, porque muitas mulheres, não, eu tenho que gostar disso, é isso que ele quer? Então, é isso que eu tenho que aprender. E às vezes você tá sofrendo ali, né? Verdade. Sofrendo violências assim. Você não quer, você quer algo... descobrir como é que você gosta, Mas, né? Nath, eu sou uma otimista pisciana, então eu sou super otimista, assim. Eu acredito que tem realmente homens que estão empenhados e Sim. que querem ver essas mulheres sentirem prazer, assim. E por isso que eu acredito que esses papos aqui são tão importantes para poder dizer para essas mulheres: falem. Uhum, Não exatamente. se envergonhem. Digam. Vão lá. Pega o pau e coloca na vagina do jeito que você quer que ele seja colocado. Fala pra ele sim, é aí. Não, não é desse jeito. Faz sabe? uma planilha, mulherada. Faz uma planilha. Dia faz uma primeiro planilha. eu não quis, porque Eu você adorei. não tava com a barba feita. No dia 2 eu não quis, porque faz a planilha inversa. Sim, sim, Mostra sim. pra ele, fala assim, então, ó, eu vou te aqui, ó, contestar a sua planilha, tá? Com Do porque outra eu não planilha. quis transar com Exatamente. você Das nesses coisas 30 que me dão dias. tesão, das coisas que eu Exato. gosto, porque tem muitas mulheres que têm muita dificuldade de levar esse papo. Né? Pra gente é muito complicado pelo tanto de amarras que a gente já sofreu, pelo tanto que nós somos podadas, isso é muito difícil levar esses papos. Então, eu acredito sim numa revolução sexual feminina e eu tenho certeza que vai começar pela gente falando. Pela gente se tocando, pela gente não tendo essas vergonhas e essas amarras de chegar e falar para os nossos parceiros, de falar, cara, que você tá transando, você conheceu lá na noite, vai transar, de falar para ele, falar, sabe o que eu gosto? Eu gosto que você Exatamente. pegue atrás do meu pescoço, eu quero que você segure meu cabelo assim, eu quero carinho no rosto, eu quero muito beijo na boca, eu adoro beijo na boca, me deixa um puta tesão. O cara vai fazer. Exatamente. Eles vão Poder fazer. falar, Poder né? falar. E até pra isso você tem que descobrir do que O você que você gosta. gosta. Pra você poder falar, né? Sim, Mas sim. voltando numa coisa que você disse antes, que eu acho que é muito importante dessa coisa da rotina, né, na relação, eu acho que também tem algo que a gente fala dessa planilha, né, e tal, da mulher responder, mas às vezes a mulher também tem essas situações em que o cara, né, tá sendo um idiota, né, ou tá sobrecarregando aquela mulher, ela tá cansada, ele não se preocupa com o prazer dela, e podem, como você disse, ter momentos em que a gente só não quer transar porque a gente não tá bem ou porque a gente tá cansada, né? Ou porque na psicanálise a gente já fala, né, que a libido, ela é uma só pra tudo, né? A libido, ela é Sim. sexual. Então, o que eu coloco aqui pra fazer um podcast, o que eu coloco pra trabalhar, o que eu coloco pra estar com os meus amigos, pros meus desejos, a libido, ela vai sendo ali distribuída. Então, pode ser que no momento eu esteja muito focada no meu trabalho e aí a Total. libido sexual, ela diminua. Sim. Ou pode ser que a pessoa não esteja passando por um bom momento. Tantas coisas podem acontecer na vida dela que ela só queira passar um período sem transar, né? E aí, por isso que é importante o diálogo, ó. E uma relação, ela precisa segurar isso, né? Uma relação dá pra ser sustentada só com o outro tendo que transar
o tempo todo pra agradar. Né? Eu acho que quanto é importante a gente conversar. E até porque nem todo mundo tem a mesma frequência de desejo sexual. Sim, Só que a gente aprende também que a gente tem que ter, que se a gente não tem algum problema com a gente. tem que ceder. E é a mulher que tem que ceder, né? A gente vai que tem procurar que ceder fora. sempre. Ou, senão, o homem vai procurar fora. Eu acredito muito quando a gente fala de relações, a gente tá falando também sobre alta temporada e baixa temporada. Super. Eu gosto de pensar Fases, nisso né? quando a gente fala sobre libido, relacionamento e tal. Então são fases. Tem fases que você vai ter que estar lá mais focado no trabalho e completamente focado ali, tá tudo bem. Não tem problema, a gente tá focado em outro lugar, assim. Tem fases que você vai estar lá, que nem o bebê acabou de nascer, você tá lá full neném, né? E se o cara não tiver, ele precisa estar. Exato. Porque é aquele momento, você tem que estar lá full neném, né? Se ele não tiver, outro neném pra você cuidar, né? Pelo amor de Deus, não, gente. Não, aí já Não. lame, né? Então, eu acredito muito em alta temporada e baixa temporada dentro das relações. Eu acho, super. E outra coisa, que acho que aí também vamos evoluir, vamos subir um degrau aqui nessa conversa, eu acho muito confortável a gente pensar que hoje em dia a gente não precisa mais pensar relações como a nossa avó pensava também. Nossa, sim. Que tá tudo bem a gente pensar num outro formato de relacionamento que caiba dentro da nossa forma de pensar. Tipo, passou, sei lá, 25 anos de casamento, você já sabe que você ama aquele homem, mas você só deu pra ele a vida inteira e de repente você quer sentar em outra rola? Tá tudo bem, de Conversem, né? repente. Conversem, os acordados não saem caros, de repente é uma vontade que ele tenha também. Até onde isso vai Até porque medir nas o nossas amor? avós, a monogamia era sempre só pras mulheres, né? Claro, sempre foi. Até Sempre foi hoje. obrigatória, ensinada e só pra mulher, né? E cobrada da mulher do que do homem, né? E eu não sei vocês que estão aí assistindo, eu não sei vocês também, mas a minha família tem muitas relações frustradas. É cheio de toda gente que família. sentiu. É cheio de mulheres que seguiram completamente a cartilha do bem casar e que estão completamente frustradas e que foram completamente frustradas em suas relações. É, Então, por que não tentar do outro jeito? E né? mulheres que casaram, bom. a maioria que casaram virgens, né? Então só tiveram aquela relação a vida inteira, Sim, ficaram 30 sim. anos relacionando só com um homem, não sabem nem dizer como que é o meu prazer, nem sei, né? Só foi isso aqui, não tem E outra fiz um monte de realidade, filho, e é isso, né? né? Então, que bom que hoje em dia a gente pode pensar relações de outras formas. Porque o casamento ele é mais uma das instituições, né, que não foi pensada pra mulher. O casamento ele é pensado pro homem. A gente fala sempre Ele que é um dos pensado lugares pra renda, na verdade, É. né? Casamento é negócio, e é negócio até hoje, viu? E se a gente não lidar com o casamento como um negócio, faça um A planejamento gente matrimonial, perde tudo. pelo amor de Deus, ó. façam, Essa aqui façam. é Ai, eu sou a militante do defensora. planejamento Ai, que matrimonial. ótimo, maravilhosa. Pra Eu também gente, super. pra Eu gente também pensar o super. casamento, ele não é um lugar seguro pra mulher. Então, assim, hoje, Não é? a maior parte das violências patrimoniais, violências, enfim, todas as que a gente já falou em tantos episódios, eles acontecem dentro da esfera do casamento. Então, quando a gente fala assim, olha, a libido, o sexo, casem com pessoas que vocês possam conversar. As conversas, você falou que casamento é uma tomada de decisão diária. Exatamente. Total. Então, você quer se casar com uma pessoa que você não pode conversar sobre prazer, que você não pode conversar sobre dor, que você não pode conversar. Então, é melhor você não casar, entendeu? Porque essa conversa, ela vai ter que existir sistematicamente em vários momentos da relação. Muito. Então, mulheres, façam planejamento matrimonial, conversem sobre dinheiro, sobre prazer, sobre tudo isso antes de casar. Que na melhor das hipóteses, pensando na melhor das hipóteses, você vai estar casando com alguém que vai dividir os seus sonhos com você. Exato. E que vai lutar para eles também acontecerem, da mesma forma que você vai lutar pelos sonhos dessa pessoa também acontecer. Então, se você casa com alguém, que não tem a mesma visão, a mesma pegada de ambição de trabalho que você, assim, de ganhar dinheiro mesmo, de construir coisas, vai ser um passo aí que você vai estar galgando para andar sozinha e carregando a outra pessoa nas costas. Isso eu tô falando no melhor dos cenários, tá? No melhor dos cenários, assim, a gente sem falar sobre violências patrimoniais, a gente tá falando no melhor dos cenários. Tipo, casei porque o cara é incrível, a gente tem uma relação super saudável. Tá, mas ele olha pro mesmo lugar que você? A libido tá financeiramente muito falando? atrelada à admiração, né? Exatamente. Muito, total atrelada de admiração. E como isso baixa, né? Como você tá com alguém que não tem essa capacidade de resolver coisas com você, assim, baixa a libido. É total.
total. Não, total. Casem, mulheres. Casem, não façam união estável ou informal. Se casem, tá? Porque é mais seguro. Vocês já sabem Sim, que eu sou sim. militante sobre isso. Sim, sim. Se casem, tenham prazer. Porque em algum dado momento, o que sobra da relação é a nossa capacidade de dialogar com essa pessoa, né? Então, Acho que em todos os momentos, Dialoguem. né? Todos Exatamente. os momentos, Dialogue. todos os momentos. E eu concordo muito com isso que você falou, que as relações são temporadas. Eu acho que isso é muito importante, né? Porque são fases. E tantas fases dentro de uma relação. Eu até compartilhei um vídeo ontem que era da Mônica Martelli, falando, eu achei muito legal quando ela estava participando no Podpah, e ela falando, né, que as pessoas não podem ser reféns de acordos que elas fizeram há 25 anos atrás. Sim. Uma relação precisa ser sempre revista, né? Total. Então isso, e eu acho que isso não é só sobre, também é sobre monogamia, não monogamia, porque pode fazer sentido e depois não fazer mais, as pessoas têm que sentar e conversar, e também sobre outras coisas, né? Ela até falou no vídeo, e agora eu não quero mais cair na casa da sua tia todo domingo, né? Lá no começo eu ia, então assim, a gente precisa conversar sobre tudo, porque uma relação, ela é feita de fases, né? E aí, se a gente não para pra rever, colocar tudo ali e falar, peraí, vamos organizar, né? 5 anos atrás estava assim, agora, tá fazendo sentido? Tá todo mundo satisfeito? O que a gente precisa mudar? O que a gente precisa movimentar, né? O quanto a gente ainda não tem essa cultura do diálogo nas relações. Falar sobre sexo, como você falou, né? Os casais não sentarem só pra falar de sexo, de falar, sexo, aquela coisa mais quente, mas não, sentar e conversar mesmo. Vamos conversar, sim. né? Como é que tá fluindo? Como é que tá pra você? Você tá desconfortável com alguma coisa? Ou então, a gente tá transando menos. O que tá acontecendo? Vamos entender os dois juntos, né? Quantas relações seriam muito melhores se a gente conseguisse fazer esse movimento, né? Eu acho que muito, muito. A partir daí, eu acho que é importante a gente pensar o quanto é bacana a gente se entender enquanto seres humanos que mudam. exato. E perceber isso no outro também, né? Entender que aquela pessoa que tá com você há 25 anos atrás não é a mesma pessoa que tá com você hoje. Aquela pessoa que começou a namorar com você há 1 ano atrás não é a mesma pessoa que é hoje. Que bom! Exatamente. Né? Porque se Olhar fosse isso parou por no uma tempo. perspectiva positiva, de tipo, nossa, que legal, né? Então vamos parar aqui, vamos ver se o que dava tesão antes dá tesão ainda, ou se é outras coisas. E a gente também se perceber nesse lugar, né, de mudanças. E se entender num lugar de mudanças e perceber isso como positivo. Porque que bom que a gente muda, que bom que a gente evolui, que ótimo que a gente cresce. Porque tudo é assim. Né? A nossa Nada relação fica muda mesmo. com a gente, né? Que Eu não conta com a tenho mesmo gente a mesmo. relação que eu tinha com o meu corpo, comigo. Mas nem de A mesma longe. relação que eu tinha há 5 anos atrás, há 3 anos. Como que eu posso esperar que o outro tenha a mesma relação? Porque que bom que a gente muda, E né? entender acho esse que- olhar, trazer uma positividade para esse olhar, eu acho que é essencial, porque talvez seja o meu clichê favorito, assim, das mentiras afetivas, aquele que a gente vira e fala pra pessoa, sabe, você promete que nunca vai mudar? E a pessoa olha com aquela cara apaixonada e fala, Me prometo. engana só um pouco, me iluda, né? Eu acho que é meu clichê, assim, favorito, porque é uma mentira muito grande. Tem um Acho que vídeo a no gente vai YouTube. E você mudar. vai me amar pra Vai. sempre? Sim, Impossível. eu vou te amar pra sempre. Tem um- E talvez a pode pessoa ser vá te amar pra ame, sempre, mas o não amor da forma ressignifica, como né? você gostaria. Talvez não do Exatamente. jeito como você tá pensando ali, né? Tem um vídeo de... Os amores vão mudando, né? As perspectivas bem. dos amores vão mudando. E ainda bem. Acho que Exatamente. esse é o melhor dos olhares, assim. Ainda bem. Então, a gente se permitir mudar e permitir que o outro mude é maravilhoso, porque aí também você não vai cair numa rotina, porque você não sabe quem é aquela pessoa. Mas você vai olhar como novidade, de repente, para a pessoa que já está contigo há tanto tempo, você vai olhar para ela como novidade e vai falar, uou, Eu ainda te amo. olha você só, ainda tá. você gosta disso aqui ainda? Não, peraí, então eu preciso te conhecer melhor. Preciso tem- saber quem é você de Tem novo. um vídeo de uns votos no YouTube que vira e mexe, ele viraliza, assim, que eu acho muito bonito, que o cara, ele vai ler os votos e ele fala, eu pedi, eu prometi, eu desejei, enfim, que você nunca mudasse. E agora eu penso, que bom que você muda e que você me ensina a mudar junto. E eu acho Ai, tão que bonito. lindo! É lindo, depois Ai, eu te manda mando. Vou te sim. mandar. Eu não vi. Eu acho lindo. Todas as vezes que ele aparece, que ele viraliza, eu sempre assisto, porque eu acho que o casamento é muito mais do... Não é promete que você nunca vai mudar, porque é uma promessa, enfim, que ninguém nem tem controle sobre isso. A gente vai mudar. Eu acho que é uma coisa mais do...
a gente vai amadurecer essas mudanças juntos. E pode até ser que em um dado momento, essas mudanças não se sustentem e a gente... E não necessariamente, né, a gente se separa e deixa de amar. A gente pode amar as pessoas, cabem amores diversos e tudo mais. E a consciência disso é muito importante. É até lindo. pra gente não perder tempo numa relação que você já sabe que você já mudou tanto que você não cabe mais Não ali. cabe E mais. acontece, né? A gente tem essa Acontece. ilusão de que tem que durar pra sempre, mas é isso. É como a Natália falou. A gente muda tanto. Às vezes eu olho, eu tava falando hoje na minha análise, eu falo assim, eu olho às vezes 10 anos atrás, eu falo, gente, essa menina aqui... Natália, vem aqui que eu vou te falar. Quem é essa mulher, né? Assim, porque a gente muda muito e às vezes a gente muda, assim. Então, eu acho praticamente na minha vida que era quase impossível, por várias razões, mas assim, se eu tivesse namorado desde os 15 anos até agora, eu ter me mantido, porque aquela pessoa lá, ela não faria as mesmas escolhas que hoje. E Sim. isso pode acontecer também na vida adulta, Sim. né? E eu acho que tá Muito. tudo bem, a gente muda, né? E outra coisa que você falou, que eu acho que é legal também, é como quando a gente tem um espaço, o nosso espaço, a relação fica mais interessante, né? Então, quando o outro tem um espaço dele e a gente o nosso, o outro sai, vai fazer as coisas dele, tem os amigos dele, o hobby dele, a aula do o que seja, e a gente tem os nossos, aí quando um e o outro volta, a gente pode conversar, trocar Troca. coisas diferentes, o outro fica Isso até é mais muito sexy, mais importante. interessante, Sim, né? Porque você fica mesmo, assim, quando os dois, às vezes, são muito fusionados, então, é tudo a pessoa faz junto, né? Tudo sai junto, os amigos são todos iguais, as coisas são todas ali, a relação acaba murchando, porque você não tem uma troca, você não tem uma fantasia, você não tem Novidade, nada, não né? Tem Isso é uma novidade novidade. naquele meio. Essa busca por novidades é muito importante. É muito importante. Eu gosto demais. E é engraçado, né? Acho que a gente tem visto. Aliás, essa é uma dica que eu vou dar para as meninas novas, assim, porque a gente também recebeu esse conselho quando a gente era nova, mas a gente também ignorou, né? Mas eu adoro. agora a gente tenta, vai Agora que a cai. gente viu assim. que vale a você pena, falou. talvez. Se eu tivesse um namorado desde os meus 15 anos até agora, tal, enfim. E eu namorei dos 15 aos 22. Nossa! Namorei 7 anos, né, nessa época. E assim, uma dica é, meninas novas, não tenham namorados, não tenham namoros longos, sabe? Principalmente Não nessa casem, idade, são eu novas, também acho. assim, Sim. provem, Se eu pudesse, se conheçam, sim, conheçam sim, pessoas. Sim. Não é? Acho que é tão importante, assim, a gente ter essa... E a minha experiência foi namorar, por 7 anos, namorei um cara mais velho, e como que isso cagou minha cabeça, sabe? Então, assim, eu acho que até isso, eu vejo que eles estão muito mais... As meninas de 14, 15 anos estão muito mais... namorar, não! Quanto isso é bom, né? Eu acho é uma coisa muito difícil também a gente explicar, assim. É algo que... Tentaram explicar pra gente. Eu sempre procurei ensinar muito isso para os meus filhos, porque eu acho que é de pequeno que a gente começa a passar um monte de coisas para eles, né? Então, eu sempre procurei deixar muito claro para eles o tempo das coisas, que cada coisa tem seu tempo. Então, até minhas amigas zoam com a minha cara, porque eu sou bem chata mesmo com classificação etária das coisas que meus filhos veem. Maravilhoso. Eu E gosto mostro também, sou e dessa ensino pra vibe. eles e tá tudo bem, sabe? E eu tenho a sorte de ser mãe de Jade, minha filha, que um dia até tá ouvindo aqui. Beijo, E ela é uma Jade. pré-adolescentezinha Uma graça, de 12 anos e ela é realmente uma graça. Ela é uma mosquinha branca, assim. Ela é uma dessas crianças bem raras de se achar que para e ouve o que a gente tem pra dizer, assim. Eu vou aproveitar enquanto isso está durando, não sei até onde vai, né? Mas ela ouve muito, assim, o que a gente fala. Então, eu sempre falei isso pra ela, sabe? Que não, tem tempo, agora você não pode assistir o Felipe Neto, mas daqui a pouco você vai poder. É Tá tudo isso, bem. né? Aí chegou a hora que ela podia, ela não queria mais. Aí chegou a hora, ela, mãe, agora eu quero mesmo ver a Wandinha. Eu sei que é 16 anos, mas eu quero mesmo assistir. Aí eu falei, tá bom, eu vou assistir, vou ver o que acontece. que rola. E depois a gente vê se vai dar lá pra você assistir ou não. Aí assisti, vi que não tinha nada, tal, dava pra assistir, dava pra ver com ela, pra ver, né, aqueles momentos que ela é ou não entender alguma coisa, ou querer perguntar. Então, eu acho que é muito legal a gente explicar o tempo das coisas, desde agora, assim. Ai, A sou última super pergunta a que ela favor fez foi disso. no auge da sofrência dos 12 anos, né, dos amores de 12 Deus, porque não tem ela referencial, veio vai me ser o amor. É o amor, né? Vem me perguntar por que as crianças se apaixonam se eles não podem namorar. Dá uma boa Não questão. namora, por que a gente se apaixona? É uma tese aí, Olha lá, né? É uma tese. Levantou uma hipótese, Levantou vamos... uma hipótese. Mas eu sou eu a- levantei outra hipótese também. Falei, filha, eu acho que tudo que tá no nosso corpo tem que ser testado, né? Então, como, A por paixão exemplo, vocês também. estavam na barriga da gente,
já era testado um monte de coisa, né? Testado aparelho digestivo, é testado um monte de coisas. Então, eu acredito que os sentimentos começam a florar, agora começam a ter mais sentimentos e mais hormônios, e o corpo precisa testar esses hormônios, ele precisa testar esses... E é engraçado, Jade, vou te contar. Vocês usarem. Jade, vou te contar uma coisa. Eu era apaixonada por um menininho no colégio, assim, tipo assim, amor da minha vida, sabe? E aí, depois de adulto, né, há muitos anos atrás, quando eu era solteira, tá, a gente se encontrou e eu falei, nossa, que cara babaca. Já aconteceu. Sim! Acontece. É Que raro, sorte. mas acontece Eu muito. falei, nossa, que sorte de não ter namorado esse Acontece menininho. Porque, sempre, nossa, sim, meu sim, Deus. sim, horrível. E sim. eu sou a chata também que fala. Criança não namora. Criança não namora. Ai, meus Não. dois, mas não pode ver duas crianças brincando. Ai, eu odeio, Não. tenho uma raiva. Criança é não namora, importante, ponto. né? E eles estão crescendo muito rápido hoje em dia, né? Meus filhos são bem inocentes, assim, e às vezes eles têm dificuldade. Eu percebo, principalmente a Rael, porque enquanto os homens não colhem os benefícios do machismo, né, que o machismo tem na sociedade, é muito cruel o que o mundo faz com eles. E Rael é um menino, bem menino, de 9 anos. E ele é preto, né? Então, assim, ele já tá chegando numa fase que o mundo não vai mais ver ele como menino. E ele continua, ele gosta de coisas fofas, ele gosta de bichinho de pelúcia, ele gosta de ver as coisinhas dele. Ele é muito, muito inocente, assim. E é uma questão pra ele, sabe? Porque os meninos crescem muito rápido. Então ele acaba ficando com essa dificuldade de fazer amigos naquele meio que ele tá. Então, porque eles estão falando de outras coisas que pros pais dos outros meninos já tá ok, sabe? Mas pra ele ainda tá em outra fase. E é difícil você passar também pra eles isso. Ó, querido, tá ok, tá bom? Tá tudo bem. Vai no seu tempo, vai na sua velocidade. Tá Os tudo meninos certo. negros Você falou milhares de coisas, assim, essa conversa tinha que durar mais 1 hora, pelo menos, pra gente conseguir entrar nessa questão agora da mãe, né, vendo essa reprodução do machismo. Acho que a gente pode, inclusive, vou te convidar pra voltar. Já está convidada. Pra gente falar sobre como criar filhos homens, né, enfim, difícil. tantas coisas. Mas a gente precisa encerrar, e pra gente encerrar, eu gostaria muito que você deixasse uma dica, baseada em todo esse nosso papo aqui. Uma dica de livro, série, filme, o que você quiser, jogo, lugar, pessoa, enfim. Do que você puder dividir com a gente. Vou recomendar um motel. Boa, por favor. Um específico ou não? Vá. Eu acho que vão a motéis, assim, mas se vocês estão procurando algum motivo a mais para ir para um motel, eu ainda não fui também, tá? Mas enfim, vou recomendar porque tá na minha listinha também. Tem um motel aqui em São Paulo que chama Apple e que eles convidaram agora chefes de cozinha para poder fazer um cardápio para esses hotéis. Assim. Então eu vejo que tem essa preocupação também. Bela sacada, sim. Experiência Então, completa. Assim, vamos lá, uma experiência gastronômica diferente, né? E acho que outra coisa essencial é se permitam, mulheres. Se permitam. Se sintam, Se né? permitam, Perfeito. se sintam sua pele, sintam seu corpo, aproveitem seu banho, se permitam mudar, permitam que seus desejos mudem, permitam que suas vontades mudem. Vou falar especificamente para as mães aqui, que é um lugar que eu tenho muito lugar de fala para dizer. A cada gestação que a gente passa é um portal diferente, onde o nosso corpo muda e onde muda muita coisa dentro da gente. A gente passa 1 ano sendo casinha de outras pessoas, então quando a gente deixa de ser casinha, é um tempo até a gente se reencontrar com a gente de volta. Então, se permitam nesse tempo, sabe? Se reconheçam e se reconheçam num outro lugar que não era aquele que vocês estavam acostumados. Porque, com certeza, essa mulher não é aquela mais. Perfeito. Perfeito. Nath Marques, qual é a sua dica? Queria deixar 2 dicas que a gente já deixou, mas que eu acho que vale para esse episódio. Uma é, de novo, o livro Amar para Sobreviver, né? Da Graham, que ele fala muito. Tá lendo? É meio denso, né? Tô Ele lendo. Bem denso. Mas fala muito sobre esse lugar, né? Da objetificação, um livro mais denso, assim, né? De feminismo, mas, assim, várias coisas importantes sobre como a gente é ensinada a ver nossa sexualidade, nosso prazer, que eu acho que vale bastante. Outra dica mais leve é a série Machos Alfa, de novo, né? Que a gente já deu. Você já assistiu? Gente, A gente ama, tem que ver, é muito boa, muito boa. Que aí vai falar, né? Muito sobre como os homens, às vezes, não olham. E eles, eu acho que é muito legal na série, porque eles são todos perdidos, né? Assim, quando as mulheres começam, peraí, né? Não tá legal as relações, eles começam ali a tentar entender.
e ficam perdidos. Então, eu acho que é uma série bem legal pra gente pensar a masculinidade, né? Ai, e o prazer gente. feminino, os Onde tá essa casamentos. série? Tá no Netflix. Prime, Ai, Netflix? quero ver. Netflix. Netflix é muito Maravilhosa, vale super a pena. Bom, eu vou dar 2 dicas aqui. Eu vou deixar esse livro pequenininho, O Jovem, que eu acho que tem tudo a ver com o papo que a gente bateu hoje, que é sobre essas relações lendo, tô terminando. diferentes. Enfim, acho que é tudo dela, assim. Eu Ai, sou essa suspeita, mulher. porque essa mulher, Ela né, é ganhou o maravilhosa, Nobel. essa mulher é maravilhosa. Essa mulher vale a pena, assim, você pode ler todos. Eu acho... Eu sempre acho tão fininho, assim, queria mais. Queria né? mais azul. Mas, Eu leio até mas devagar pra ir. ela é maravilhosa. E a outra dica é que agora entrou pro catálogo do Netflix e tem um montão de gente revendo Sex and the City, né? E que tá pautando do tipo, Sex and the City é bom, envelheceu bem, envelheceu mal, como é que é? Agora eu tô vendo que a Carrie é uma mulher tóxica, isso, aquilo. Samantha envelheceu super bem. Super bem, maravilhosa. E aí eu queria fazer um adendo sobre a Carrie aqui, que eu comecei a rever também a série, e aí tem toda a polêmica dela ser legal, dela não ser. E sabe uma das coisas que eu amei a ver a série? É porque ela é uma pessoa normal. Assim, de pertinho, se a gente colocar uma lupa em mim, em você... Sim, gente, a gente não é legal o tempo inteiro. A gente não é o Olha, protagonista que de comédia máximo. romântica. A gente também é tóxico, às vezes, nas amizades. Às vezes, a gente também fala coisas que não caem bem. Nossa, que ótimo isso. Não é? A gente se posiciona errado e a vida acontecendo. É claro que a série tem 1000 questões e tudo mais. Mas, assim, é uma série de 98, 99. Também a gente tem que fazer esse marcador de tempo. Mas ontem eu tava assistindo um episódio em que ela sai com um menino mais novo e ele conta pra ela que ele é bissexual, da 2ª temporada. E ela tá, assim, no café da manhã. Meu Deus, ele é bissexual! E como isso era uma questão. E aí eu até trouxe hoje, a gente conversando no escritório, eu falei. E hoje a gente fala assim, nossa, é pansexual, é queer, não sei o quê. Como toda geração vai precisar lidar, felizmente, com as amarras que estão sendo desbloqueadas pelos sim. jovens. Que bom. Então, E que 99 era, meu Deus, ele é bissexual, agora tem outras coisas. E que bom. A gente quer te presentear com Posso? Deixa eu deixar outra dica para minhas pretas? favor. Vou deixar uma dica para as mulheres pretas aqui que estão me assistindo, porque eu sei que a gente tem muitas camadas, né, quando a gente fala sobre mulheres. Mulheres, minhas pretas, rebolem. Rebolem. Vão pro samba de vocês. Não aliás, se sintam confortáveis no corpo que vocês têm. Vão te objetificar, se sintam confortáveis com o corpo que vocês têm. Se sintam confortáveis dentro das suas curvas. Se sintam confortáveis com o seu peito, com a sua bunda, com a sua cintura, rebolando. Não deixe as pessoas te diminuírem por conta disso, tá? Se sintam confortáveis em suas peles. Porque é um movimento muito natural, assim, a gente se esconder, sabe? Com medo de parecer... É tão fácil objetificar mulheres negras que a gente muitas vezes se esconde pra não aparecer demais. Eu já queria que esse trecho aí já viralizasse no TikTok, É. sabe? As mulheres já começassem a usar e rebolem. Vai. Vai. Sutiã agora é minha religião. É Eu anjo de isso. sutiã pra todo lugar. Maravilhosa. A gente vai te dar um presente. gente! É um mimo da Trama Livre, que é uma marca que a gente ama. Feita por uma mãe, enfim, espero que você goste. Ai, gente, É já amei maravilhosa. essa colinha. Panos Se você puder mostrar pra gente, pra todo mundo Deixa eu ver. Mostra aqui claro. nesse corte, por favor. Ah, gente. Que a Mas justiça. justiça não te entristeça, mas te radicalize. É isso, Ai, gente. bora. Sensacional. Vou guardar pra casa nova esse pano de pano. Ai, acho que tem mais. Ai, Acho que tem mais Deixa eu ver. uma. Nossa, Paty, tem mais obrigada, um. obrigada, Gente, Paty. obrigada. Lindo dia para destruir o patriarcado. Sempre foi, sempre será. Maravilhosa. Nós temos cupom, né? A gente no tem Tema cupom de Livre. desconto. Ai, que E é máximo. 2 Natálias 10? 2 Natálias 10. Vocês vão lá e compartilhem, curtam na página Não, do Trama eu já Livre, quero os porque elas são outros. incríveis. Então, eu e tenho tem todas, várias tem coisas várias. maravilhosas. Quero Tem muito, camisetas, obrigada, panos, gente. então- Obrigada, de coração. Xan, que honra ter você aqui. Queridas, Muito foi um obrigada. Prazer é todo Nossa, passou nosso. muito Volta rápido. sempre. Passou rápido, né? Vai ter A que gente já voltar. quer- rápido. A gente já quer você de volta pra falarmos Vai ter de que voltar. vários e Quero vários voltar. outros assuntos. Que Quero bom voltar. esse gostinho de quero mais, Delícia. então, Eu sou uma né? pessoa perigosíssima. Vocês não me chamam pra educação que eu venho. A gente quer. Mas jamais. E onde que a gente quer. te encontra pro pessoal que não te
te conhece ainda. Ai, sim! Deixa eu fazer aqui um merchan. Por favor. Um merchan bem importante. Agora, a gente tem outro papo dentro do meu Instagram, que acontece todas as quartas-feiras, que é o Desaprendendo Amor. Justamente por acreditar que a gente tem mais coisas a desaprender sobre amor e relações do que para aprender, né? A gente precisa resgatar isso que na alma a gente já sabe, já entende como verdade. E agora a gente vai começar a fazer encontros mensais, presenciais ou não, né? Online, mas comigo lá ao vivo, conversando com vocês. Onde a gente vai falar sobre relações e vai debater cada mês um tema. Já tem um grupo lá de WhatsApp rolando, eu posso mandar até o link para as meninas. Por favor. Entra lá, que aí a gente se entende lá com inscrições e tal. É com contribuição espontânea, então quer chegar lá e deixar 10 centavos, vai participar do grupo lindamente. E vai ser ótimo, uma honra receber todas vocês. Muito que obrigada. maravilha. Se Obrigada, você gostou Xan. desse episódio, lembra de se inscrever nesse canal. É muito importante pra gente ter essa comunicação com vocês. Curte, compartilha, se inscreve. Deixa aqui seu comentário. Quem que você gostaria de ouvir? Qual foi a parte da conversa que você mais gostou? Isso, obrigada, gente. Obrigada, Xan. E a gente espera vocês todas as quintas, às 8, no YouTube e Spotify. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchauzinho.